Capítulo 13 Psicografia. A ciência espírita progrediu como todas as outras, e mais rapidamente do que as outras, porque alguns anos apenas nos separam desse meio primitivo e incompleto que se chamou trivialmente de as mesas falantes, e já se pode comunicar com os espíritos tão facilmente e tão rapidamente como os homens o fazem entre si. E isso pelos mesmos meios, a escrita e a palavra. A escrita tem, sobretudo, a vantagem de acusar mais materialmente a intervenção de uma potência oculta e de deixar traços que se podem conservar como nós o fazemos em nossas próprias correspondências. O primeiro meio empregado foi o das pranchetas e das cestinhas, munidas de um lápis. Eis qual era a sua disposição. Dissemos que uma pessoa dotada de uma aptidão especial pode imprimir um movimento de rotação a uma mesa ou a um objeto qualquer. Tomemos no lugar de uma mesa uma pequena cesta de 15 a 20 centímetros de diâmetro. Seja ela em madeira ou em vime, pouco importa, a substância é indiferente. Se agora, através do fundo da cesta, se faz passar um lápis solidamente preso, a ponta por fora e embaixo, e que a mantenha bem equilibrada sobre a ponta do lápis, este colocado sobre uma folha de papel. Colocando os dedos sobre a borda da cesta, tomará seu movimento, mas em lugar de girar, ela passeará o lápis em sentidos diversos sobre o papel, de maneira a formar sejam riscos insignificantes, sejam caracteres de escrita. Se um espírito for evocado e queira se comunicar, responderá não mais por pancadas, como na tipologia, mas por palavras escritas. O movimento da cesta não é mais automático como nas mesas girantes, torna-se inteligente. Nesta disposição, o lápis, alcançando a extremidade da linha, não retorna mais sobre si mesmo para começar uma outra. Continua circularmente de tal sorte que a linha da escrita forma uma espiral e é preciso girar várias vezes o papel para ler o que foi escrito. A escrita assim obtida não é sempre muito legível, as palavras não estão separadas, mas o médium, por uma espécie de intuição, a decifra facilmente. Por medida de economia, pode-se substituir a ardósia e o lápis de ardósia por papel e lápis comum. Designaremos esta cesta com o nome de cesta peão. Substitui-se algumas vezes a cesta por uma caixa de papelão, muito semelhante às caixas de dragas. O lápis em forma de eixo, como no jogo do peão. Vários outros dispositivos foram imaginados para atender ao mesmo fim. O mais cômodo é o que chamaremos de cesta de bico, e que consiste em adaptar na cesta uma haste de madeira inclinada, fazendo sair de 10 a 15 centímetros de um lado na posição do mastro da proa de um navio. Por um buraco feito na extremidade desta haste ou bico, se faz passar um lápis bastante longo para que a ponta repouse sobre o papel. O médium, tendo os dedos sobre as bordas da cesta, todo o aparelho se agita e o lápis escreve, como no caso acima, com a diferença de que a escrita em geral é mais legível, as palavras separadas e as linhas não estão mais em espiral, mas se seguem como na escrita comum. O médium podendo facilmente reconduzir o lápis de uma linha a outra. Obtém-se assim dissertações de várias páginas tão rapidamente como se escrevesse com a mão. A inteligência que atua se manifesta frequentemente por outros sinais inequívocos. Chegado ao fim da página, o lápis faz espontaneamente um movimento para virá-la. Se quer se reportar a uma passagem precedente na mesma página ou em outra, procura com a ponta do lápis, como faria com o dedo, depois a sublinha. Se o espírito quer, enfim, se dirigir a um dos assistentes, a extremidade da haste de madeira se dirige para ele. Para abreviar, exprime frequentemente as palavras sim e não por sinais de afirmação ou de negação, como fazemos com a cabeça.
Se quer expressar a cólera e a impaciência, bate a golpes redobrados com a ponta do lápis e frequentemente a quebra. Em lugar da cesta, algumas pessoas se servem de uma espécie de pequena mesa feita a propósito, de 12 a 15 centímetros de comprimento por 5 a 6 de altura, de 3 pés, um dos quais leva um lápis. Os outros 2 são arredondados ou guarnecidos de uma pequena bola de marfim para deslizar facilmente sobre o papel. Outros se servem simplesmente de uma prancheta de 15 a 20 centímetros quadrados, triangular, oblonga ou oval. Sobre uma das bordas há um buraco oblíquo para colocar o lápis. Colocada para escrever, encontra-se inclinada e se apoia em um dos seus lados sobre o papel. O lado que se apoia sobre o papel está algumas vezes guarnecido de 2 pequenos roletes para facilitar o movimento. Concebe-se de resto que todas essas disposições nada têm de absoluto, a mais cômoda é a melhor. Com todos esses aparelhos é preciso quase sempre que estejam em 2 pessoas, mas não é necessário que a segunda seja dotada de faculdades medianímicas. Serve unicamente para manter o equilíbrio e diminuir a fadiga do médium. Chamamos psicografia indireta a escrita assim obtida, por oposição à psicografia direta ou manual obtida pelo próprio médium. Para compreender este último procedimento, é preciso inteirar-se do que se passa nesta operação. O espírito estranho que se comunica age sobre o médium. Este, sob essa influência, dirige maquinalmente seu braço e sua mão para escrever, sem ter, é pelo menos o caso mais comum, a menor consciência do que escreve. A mão atua sobre a cesta e a cesta sobre o lápis. Assim, não é a cesta que se torna inteligente, mas é um instrumento dirigido por uma inteligência. Não é, na realidade, senão um porta-lápis, um apêndice da mão, um intermediário entre a mão e o lápis. Suprimi esse intermediário e colocai o lápis na mão e tereis o mesmo resultado, com um mecanismo muito mais simples, uma vez que o médium escreve como faz em condições normais. Assim, toda pessoa que escreve com a ajuda de uma cesta, uma prancheta ou um outro objeto pode escrever diretamente. De todos os meios de comunicação, a escrita manual, designada por alguns com o nome de escrita involuntária, é, sem contradita, a mais simples, a mais fácil e a mais cômoda, porque não exige nenhuma preparação, e se presta, como a escrita corrente, aos mais longos desenvolvimentos. Voltaremos ao assunto falando dos médiuns. No começo das manifestações, quando se tinha a esse respeito ideias menos precisas, vários escritos foram publicados com esta designação. Comunicações de uma cesta, uma prancheta, uma mesa e etc. Hoje se compreende tudo que essas expressões têm de insuficiente ou de errôneas, abstração feita do seu caráter pouco sério. Com efeito, como acabamos de ver, as mesas, pranchetas e cestas não são senão instrumentos ininteligentes, embora animadas momentaneamente de uma vida factícia e que não podem nada comunicar por elas mesmas. É aqui tomar o efeito pela causa, o instrumento pelo princípio. Igualmente, se desejaria que um autor colocasse sobre o título de sua obra que a escreveu com pena metálica ou de pata. Esses instrumentos, aliás, não são absolutos. Conhecemos alguns que, em lugar da cesta peão que descrevemos, se serviam de um funil pelo gargalo do qual passavam o lápis. Teria-se então podido ter comunicações de um funil, de uma caçarola ou de uma saladeira. Se elas ocorrem por meio de golpes e esses golpes sejam dados por uma cadeira ou um bastão, não será mais uma mesa falante, mas uma cadeira ou um bastão falante. O que importa conhecer não é a natureza do instrumento, mas o modo de obtenção.
Se a comunicação ocorre pela escrita, que o porta-lápis seja tudo o que se queira, é para nós a psicografia. Se é por pancadas, é a tipologia. Tomando o espiritismo as proporções de uma ciência, torna-se-lhe necessária uma linguagem científica. Capítulo 14 dos Médiuns. Toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais não se encontrem alguns rudimentos dela. Pode-se, pois, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Todavia, usualmente, esta qualificação não se aplica senão àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, pois, de um organismo mais ou menos sensível. De outra parte, deve-se anotar que esta faculdade não se revela em todos do mesmo modo. Os médiuns têm geralmente uma aptidão para tal ou tal ordem de fenômenos, o que lhes resulta tantas variedades quantas sejam as espécies de manifestações. As principais são os médiuns de efeitos físicos, os médiuns sensitivos ou impressionáveis, audientes, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Médiuns de efeitos físicos. Os médiuns de efeitos físicos são mais especialmente aptos a produzirem fenômenos materiais, tais como os movimentos dos corpos inertes, os ruídos e etc. Podem-se dividi-los em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Os médiuns facultativos são aqueles que têm consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato da sua vontade. Esta faculdade, se bem que inerente à espécie humana, como já dissemos, está longe de existir entre todos no mesmo grau. Mas se há poucas pessoas nas quais seja absolutamente nula, as que são aptas a produzirem os grandes efeitos, tais como a suspensão de corpos pesados no espaço, a translação aérea e, sobretudo, as aparições, são mais raras ainda. Os mais simples efeitos são os da rotação de um objeto, das pancadas pelo levantamento desse objeto ou na sua própria substância. Sem ligar uma importância capital a esses fenômenos, nos empenhamos em não negligenciá-los. Podem dar lugar a observações interessantes e ajudar a convicção. Mas há a se anotar que a faculdade de produzir efeitos materiais existe raramente naqueles que têm meios mais perfeitos de comunicação, como a escrita ou a palavra. Geralmente, a faculdade diminui num sentido à medida que se desenvolve em outro. Os médiuns involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce com o seu desconhecimento. Não têm nenhuma consciência do seu poder e, frequentemente, o que se passa de anormal ao seu redor não lhes parece em nada extraordinário. Isso faz parte deles mesmos, absolutamente como as pessoas dotadas da segunda vista e que dela não suspeitam. Esses assuntos são muito dignos de observação e não se deve negligenciar de recolher e de estudar os fatos desse gênero que podem chegar ao nosso conhecimento. Manifestam-se em todas as idades e frequentemente entre crianças mais jovens.
Esta faculdade não é por ela mesma indício de um estado patológico, porque não é incompatível com uma saúde perfeita. Se aquele que a possui sofre isso, deve ser uma causa estranha. Também os meios terapêuticos são impotentes para fazê-la cessar. Ela pode, em certos casos, ser consecutiva de uma fraqueza orgânica, mas jamais causa eficiente. Não se poderia, pois, dela razoavelmente conceber nenhuma inquietação do ponto de vista higiênico. Não poderia ter inconveniente, senão se o sujeito tornado médium facultativo dela fizesse o uso abusivo, porque então haveria nele uma emissão muito abundante de fluido vital, e por consequência o enfraquecimento dos órgãos. A razão se revolta a ideias das torturas morais e corporais, às quais a ciência algumas vezes tem submetido a seres fracos e delicados, em vista de se assegurar se não havia fraude de sua parte. Essas experimentações, com muita frequência feitas com malevolência, são sempre nocivas aos organismos sensíveis. Poderiam disso resultar graves desordens na economia. Fazer tais provas é jogar com a vida. O observador de boa fé não tem necessidade do emprego desses meios. Aquele que está familiarizado com essas espécies de fenômenos sabe, aliás, que pertencem mais à ordem moral do que à ordem física, e que se lhe procuraria inutilmente a solução nas ciências exatas. Pelo fato de esses fenômenos prenderem-se à ordem moral, deve-se evitar com um cuidado não menos escrupuloso tudo o que pode superexcitar a imaginação. Sabem-se os acidentes que o medo pode ocasionar e haveria menos imprudência se conhecessem todos os casos de loucura e de epilepsia que tiveram suas origens nos contos de lobisomens e de espantalhos. Que seria, pois, se persuadisse de que é o diabo? Aqueles que propagam tais ideias não sabem a responsabilidade que assumem. Podem matar. Ora, o perigo não está apenas para o sujeito, mas também para todos os que o cercam, e que podem estar amedrontados com o pensamento de que sua casa é um antro de demônios. Foi essa crença funesta que causou tantos atos de atrocidades nos tempos de ignorância. Com um pouco mais de discernimento, entretanto, haveria de se pensar que, se queimando os corpos supostamente possuídos pelo diabo, não se queimaria o diabo. Uma vez que, se quisesse desfazer o diabo, era a ele que se devia matar. A doutrina espírita, em nos esclarecendo sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos, lhes dá o golpe de misericórdia. Longe, pois, de fazer nascer esse pensamento, deve-se, e é um dever de moralidade, de humanidade, combatê-lo se existe. O que é preciso fazer quando uma faculdade semelhante se desenvolve espontaneamente no indivíduo é deixar o fenômeno seguir seu curso natural. A natureza é mais prudente do que os homens. A providência, aliás, tem seus objetivos, e o menor pode ser instrumento dos maiores desígnios. Mas é preciso nisso convir, esses fenômenos algumas vezes adquirem proporções fatigantes e importunas para todo mundo. Eis em todos os casos o que é preciso fazer. No capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas, já demos alguns conselhos a esse respeito, dizendo que é preciso procurar se pôr em contato com os espíritos para saber deles o que querem. O meio seguinte está também fundado na observação. Os seres invisíveis que revelam sua presença por efeitos sensíveis são, em geral, espíritos de uma ordem inferior e podem ser dominados pelo ascendente moral. E é este ascendente que é preciso procurar adquirir. Para se obter este ascendente, é preciso fazer o sujeito passar do estado de médium natural para o de médium facultativo.
produz-se então um efeito análogo ao que ocorre no sonambulismo. Sabe-se que o sonambulismo natural cessa geralmente quando é substituído pelo sonambulismo magnético. Não se detém a faculdade emancipadora da alma, porém se lhe dá um outro curso. Ocorre o mesmo com a faculdade medianímica. Para esse efeito, em lugar de entravar os fenômenos, o que se consegue raramente e o que não é sempre sem perigo, é preciso excitar o médium a produzi-los à sua vontade, impondo-se sobre o espírito. Por esse meio consegue dirigi-lo e de um dominador algumas vezes tirânico, faz dele um ser subordinado e frequentemente dócil. Um fato digno de nota e justificado pela experiência é que, em semelhante caso, uma criança tem tanta e a miúde mais autoridade do que um adulto. Prova nova em apoio a esse ponto capital da doutrina de que o espírito não é criança senão pelo corpo, e que tem por si mesmo um desenvolvimento necessariamente anterior à sua encarnação atual. Desenvolvimento que lhe pode dar o ascendente sobre os espíritos que lhe são inferiores. A moralização do espírito pelos conselhos de uma terceira pessoa influente e experimentada, se o médium não está no estado de fazê-lo, é frequentemente um meio muito eficaz, e ao assunto retornaremos mais tarde. É a essa categoria de médiuns que pareceria pertencerem às pessoas dotadas de uma certa dose de eletricidade natural, verdadeiros torpedos humanos, produzindo pelo simples contato com os efeitos da atração e da repulsão. Entretanto, seria errado considerá-los como médiuns, porque a verdadeira mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito. Ora, no caso do qual falamos, experiências concludentes provaram que a eletricidade é o único agente desses fenômenos. Essa faculdade bizarra, que se poderia quase chamar de uma enfermidade, algumas vezes pode se aliar à mediunidade, como se pode ver na história do espírito batedor de Bergzabern. Mas quase sempre é completamente independente. Como já dissemos, só na prova da intervenção dos espíritos está o caráter inteligente das manifestações, e todas as vezes que esse caráter não existir, há fundamento para lhes atribuir uma causa puramente física. A questão está em saber se as pessoas elétricas teriam uma aptidão maior para tornarem-se médiuns de efeitos físicos. Nós o pensamos, mas isso seria um resultado da experiência. Médiuns sensitivos ou impressionáveis. Assim se designam as pessoas suscetíveis de sentirem a presença dos espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de roçadura sobre todos os membros, da qual não podem se dar conta. Esta variedade não tem um caráter bem definido. Todos os médiuns são necessariamente impressionáveis, e a impressionabilidade, assim, é antes uma qualidade geral do que especial. É a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Difere da impressionabilidade puramente física e nervosa, com a qual é preciso não confundi-la, porque há pessoas que não têm nervos delicados e que sentem mais ou menos a presença dos espíritos, da mesma forma que há outras muito irritáveis que não os sentem absolutamente. Esta faculdade se desenvolve pelo hábito e pode adquirir tal sutileza que aquele que dela está dotado reconhece na impressão que sente não só a natureza boa ou má do espírito que está ao seu lado, mas também sua individualidade, como um cego reconhece por um certo, não sei o que, aproximação de tal ou tal pessoa. Torna-se com relação aos espíritos um verdadeiro sensitivo. Um bom espírito tem sempre uma impressão doce e agradável. A de um mau espírito, ao contrário, é penosa, ansiosa e desagradável. Há como um cheiro de impureza. Médiuns audientes.
Eles ouvem a voz dos espíritos. Como dissemos, falando na pneumatofonia, algumas vezes é uma voz íntima que se faz ouvir no foro interior. De algumas vezes é uma voz exterior clara e distinta, como a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem assim entrar em conversação com os espíritos. Quando têm o hábito de se comunicarem com certos espíritos, os reconhecem imediatamente pelo caráter da voz. Quando não se está por si mesmo dotado desta faculdade, pode-se igualmente se comunicar com um espírito por intermédio de um médium audiente que ocupe a função de intérprete. Esta faculdade é muito agradável quando o médium não ouve senão os bons espíritos, ou somente aqueles que chamam. Mas não ocorre o mesmo quando um mau espírito se obstina junto dele e o faz ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis e algumas vezes as mais inconvenientes. Será preciso, pois, dele se desembaraçar por meios que indicaremos no capítulo da obsessão. Médiuns falantes. Os médiuns audientes que apenas transmitem o que ouvem não são, propriamente falando, médiuns falantes. Estes últimos, com muita frequência, não ouvem nada. Neles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. O espírito, querendo se comunicar, serve-se do órgão no qual encontra mais flexibilidade no médium. De um empresta a mão, de outro a palavra, de um terceiro o ouvido. O médium falante se exprime geralmente sem ter consciência do que diz e frequentemente diz coisas completamente fora de suas ideias habituais, de seus conhecimentos e mesmo do alcance da sua inteligência. Embora esteja perfeitamente desperto e num estado normal, raramente conserva a lembrança do que disse. Em suma, a palavra é nele um instrumento do qual se serve o espírito e com a qual uma pessoa estranha pode entrar em comunicação, como pode fazê-lo por intermédio do médium audiente. A passividade de um médium falante não é sempre bastante completa. Há os que têm a intuição do que dizem no próprio momento em que pronunciam as palavras. Voltaremos sobre esta variedade quando tratarmos dos médiuns intuitivos. Médiuns videntes. Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Há os que gozam dessa faculdade no estado normal, quando estão perfeitamente despertos e dela conservam uma lembrança exata. Outros não a têm senão no estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Esta faculdade raramente é permanente e é quase sempre o efeito de uma crise momentânea e passageira. Podemos colocar na categoria de médiuns videntes todas as pessoas dotadas de segunda vista. A possibilidade de ver os espíritos em sonho resulta, sem contradita, de uma espécie de mediunidade, mas não constituem, propriamente falando, os médiuns videntes. Explicamos esse fenômeno no capítulo 6 das manifestações visuais. O médium vidente acredita ver pelos olhos como os dotados da segunda vista, mas na realidade é a alma quem vê. E essa é a razão pela qual vem tão bem com os olhos fechados como com os olhos abertos, de onde se segue que um cego pode ver os espíritos como aquele que tem a vista intacta. Haveria sobre este último ponto um estudo interessante a fazer, e seria o de se saber se esta faculdade é mais frequente entre os cegos. Os espíritos que foram cegos nos disseram que em sua vida tinham pela alma a percepção de certos objetos e que não estavam mergulhados numa obscuridade negra. É preciso distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos.
As primeiras são frequentes, sobretudo no momento da morte de pessoas que se amou ou conheceu e que vêm advertir que não são mais deste mundo. Há numerosos exemplos de fatos deste gênero, sem falar das visões durante o sono. De outras vezes, são igualmente parentes ou amigos que, embora mortos desde mais ou menos longo tempo, aparecem, seja para advertirem de um perigo, seja para darem um conselho ou pedirem um serviço. O serviço que um espírito pode reclamar consiste geralmente no cumprimento de uma coisa que não pôde fazer em sua vida ou no socorro das preces. Essas aparições são fatos isolados que têm sempre um caráter individual e pessoal e não constituem uma faculdade propriamente dita. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos muito frequente, de ver qualquer espírito que se apresente, mesmo aqueles que nos são mais estranhos. É esta faculdade que constitui, propriamente falando, os médiuns videntes. Entre os médiuns videntes, há os que não veem senão os espíritos que se evocam e dos quais podem fazer a descrição com uma minuciosa exatidão. Descrevem nos menores detalhes seus gestos, a expressão, sua fisionomia, os traços da face, as vestes e até os sentimentos dos quais parecem animados. Há outros nos quais essa faculdade é ainda mais geral. Vem toda a população espírita ambiente ir e vir e, se poderia dizer, vaguear para suas tarefas. Assistimos uma noite à apresentação da ópera Oberon, com um muito bom médium vidente. Havia na sala um número bastante grande de lugares vazios, mas dos quais muitos estavam ocupados por espíritos que tinham o ar de tomar parte no espetáculo. Alguns iam perto de certos espectadores e pareciam escutar sua conversação. Sobre o palco se passava uma outra cena. Por detrás dos atores, vários espíritos de humor jovial se divertiam arremendando-os, imitando seus gestos de um modo grotesco. Outros mais sérios pareciam inspirar os cantores e esforçar-se para lhes dar mais energia. Um deles estava constantemente perto de uma das principais cantoras. Nós o cremos com intenções um pouco levianas. Tendo chamado após a queda da cortina, veio a nós e reprovou com alguma severidade nosso julgamento temerário. Não sou o que pensais, disse ele, sou seu guia e seu espírito protetor. Estou encarregado de dirigi-la. Depois de alguns minutos de uma conversa muito séria, nos deixa dizendo: adeus, ela está em seu camarote, é preciso que eu vá velar por ela. Evocamos em seguida o espírito de Weber, o autor da peça, e lhe perguntamos o que pensava da execução de sua obra. Não está muito mal, disse ele, mas está débil. Os atores cantam, eis tudo, não há inspiração. Esperai, ajuntou, vou tentar dar-lhes um pouco do fogo sagrado. Então se viu sobre o palco, planando acima dos atores, um eflúvio, parecia partir dele, e se derramar sobre os atores. Nesse momento houve entre eles uma recrudescência visível de energia. Eis um outro fato que prova a influência que os espíritos exercem sobre os homens com o seu desconhecimento. Estávamos, como naquela noite, em uma representação teatral com um outro médium vidente. Tendo iniciado uma conversação com um espírito espectador, este nos disse: vede aquelas duas senhoras sozinhas naquele camarote de primeira? Pois bem, desejo muito fazê-las deixar a sala. Dito isto, viu-se que se colocava no camarote em questão a falar com as duas senhoras. De repente estas, que estavam muito atentas ao espetáculo, se olham, parecem se consultar, depois se vão e não se reaparecem mais. O espírito nos fez então um gesto cômico para mostrar que havia tido palavra. Mas não o revemos mais para lhe pedir mais amplas explicações.
Assim é que podemos muitas vezes ser testemunhas do papel que desempenham os espíritos entre os vivos. Observamos-los em diversos lugares de reunião, nos bailes, concertos, sermões, funerais, bodas e etc. E por toda parte os encontramos atiçando as más paixões, soprando a discórdia, excitando as rixas e regozijando-se com suas proezas. Outros, ao contrário, combatiam essa influência perniciosa, mas não eram senão raramente escutados. A faculdade de ver os espíritos, sem dúvida, pode se desenvolver, mas é uma daquelas que convém esperar seu desenvolvimento natural, sem provocá-lo, se não se quer se expor a ser joguete da própria imaginação. Quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta por si mesma. Em princípio, é preciso se contentar com as que Deus nos concedeu, sem procurar o impossível. Porque então, querendo muito ter, arrisca-se a perder o que já se tem. Quando dissemos que os fatos de aparições espontâneas são frequentes, não quisemos dizer que sejam muito comuns. Quanto aos médiuns videntes propriamente ditos, são ainda mais raros e há muito para se desconfiar daqueles que pretendem desfrutar dessa faculdade. É prudente não lhes dar fé senão sobre provas positivas. Não falamos mesmo daqueles que se dão à ridícula ilusão dos espíritos glóbulos, que descrevemos no capítulo número 108, mas dos que pretendem ver os espíritos de um modo racional. Certas pessoas podem sem dúvida se enganar de boa fé, mas outras podem também simular essa faculdade por amor próprio ou por interesse. Nesse caso, é preciso particularmente considerar o caráter, a moralidade e a sinceridade habitual. Mas é sobretudo nas circunstâncias dos detalhes que se pode encontrar o mais certo controle, porque há os que não podem deixar dúvida, como por exemplo o retrato de um espírito que o médium não conheceu jamais quando vivo. O fato seguinte é dessa categoria. Uma senhora viúva, cujo marido se comunicava frequentemente com ela, se encontrou um dia com um médium vidente que não a conhecia nem a sua família. O médium lhe disse: "Vejo um espírito perto de vós." "Ah", disse a senhora, "é sem dúvida meu marido, que não me deixa quase nunca." "Não", respondeu o médium, "é uma mulher de certa idade. Ela está penteada de uma maneira singular. Tem um bandô branco sobre a fronte." Com essa particularidade e outros detalhes escritos, a senhora reconheceu sua avó sem qualquer engano e na qual não pensava absolutamente neste momento. Se o médium estivesse querido simular a faculdade, lhe seria fácil seguir o pensamento da senhora, enquanto que no lugar do marido, com quem estava preocupada, viu uma senhora com a particularidade de penteado da qual nada lhe podia dar ideia. Este fato prova uma outra coisa, de que a visão do médium não era o reflexo de nenhum pensamento estranho. Médiuns sonâmbulos. O sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade medianímica, ou melhor dizendo, são duas ordens de fenômenos que com muita frequência se encontram reunidas. O sonâmbulo atua sob a influência de seu próprio espírito. É sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe fora dos limites do sentido. O que ele exprime aure em si mesmo, suas ideias são em geral mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos mais extensos, porque sua alma é livre. Em uma palavra, vive por antecipação a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. Ele é passivo e o que diz não vem de si. Em resumo, o sonâmbulo exprime seu próprio pensamento, e o médium exprime o pensamento de outro.
Mas o espírito que se comunica através de um médium comum pode muito bem fazê-lo por um sonâmbulo, frequentemente. Mesmo o estado de emancipação da alma durante o sonambulismo torna essa comunicação mais fácil. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão como os videntes. Podem conversar com eles e nos transmitir seus pensamentos, o que dizem fora do círculo dos seus conhecimentos pessoais lhe é frequentemente sugerido por outros espíritos. Eis um exemplo notável onde a dupla ação do espírito do sonâmbulo e do espírito estranho se revelam de maneira inequívoca. Um dos nossos amigos tinha por sonâmbulo um jovem de 14 a 15 anos, de uma inteligência muito vulgar e de uma instrução exatamente limitada. Entretanto, em sonambulismo, deu provas de uma lucidez extraordinária e de uma grande perspicácia. Excedia sobretudo no tratamento das doenças e fez um grande número de curas consideradas como impossíveis. Um dia deu uma consulta a um doente do qual descreveu o mal com uma exatidão perfeita. Não é tudo, disse-lhe, trata-se agora de indicar o remédio. Não posso, respondeu, meu anjo doutor não está aqui. Que entendeis por vosso anjo doutor? O que me dita os remédios. Não sois vós, pois que vedes os remédios? Oh não, pois que já vos disse que é meu anjo doutor quem mo dita. Assim, no sonâmbulo, a ação de ver o mal era por conta do seu próprio espírito, que para isso não tinha necessidade de nenhuma assistência, mas a indicação dos remédios que lhe era dada por um outro, esse outro não estando lá, ele nada podia dizer. Só não era senão sonâmbulo, assistido por aquele a quem chamava de seu anjo doutor, era sonâmbulo médium. A lucidez sonambúlica é uma faculdade que se prende ao organismo e que é totalmente independente da elevação, do adiantamento e mesmo do estado moral do indivíduo. Um sonâmbulo pode, pois, ser muito lúcido e ser incapaz de resolver certas questões se seu espírito é pouco avançado. Aquele que fala por si mesmo pode, pois, dizer coisas boas ou más, justas ou falsas, por mais ou menos delicadeza e escrúpulo em seus procedimentos, segundo o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. É então que a assistência de um espírito estranho pode suprir a sua insuficiência. Mas um sonâmbulo pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano ou mesmo mau, tão bem quanto os médiuns. É aqui, sobretudo, que as qualidades morais têm uma grande influência para atrair os bons espíritos. Médiuns curadores. Não falaremos aqui senão por memória desta variedade de médiuns, porque este assunto exigiria desenvolvimento muito extenso para nosso plano. Aliás, sabemos que um médico de nossos amigos se propôs tratá-lo em uma obra especial sobre a medicina intuitiva. Diremos somente que esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que certas pessoas têm de curar, pelo simples toque, pelo olhar, por um gesto mesmo, sem o socorro de nenhuma medicação. Dir-se-á sem dúvida que isso não é outra coisa do que o magnetismo. É evidente que o fluido magnético desempenha aqui um grande papel, mas quando se examina este fenômeno com cuidado, pode-se reconhecer sem esforço que há alguma coisa a mais. A magnetização comum é um verdadeiro tratamento continuado, regular e metódico. Aqui as coisas se passam muito diferentemente. Todos os magnetizadores estão mais ou menos aptos a curar se sabem portar-se convenientemente, ao passo que nos médiuns curadores a faculdade é espontânea e alguns a possuem mesmo sem jamais ter ouvido falar do magnetismo. A intervenção de uma potência oculta que constitui a mediunidade torna-se evidente em certas circunstâncias,
sobretudo quando se considera que a maioria das pessoas que se pode com razão qualificar de médiuns curadores recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Eis as respostas que nos foram dadas às questões seguintes dirigidas aos espíritos sobre este assunto. Podem-se considerar as pessoas dotadas do poder magnético como formando uma variedade de médiuns? Disso não podeis duvidar. Entretanto, o médium é o intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo sua força de si mesmo, não parece ser intermediário de nenhuma potência estranha? É um erro. A potência magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que chama em sua ajuda. Se tu magnetizas para curar, por exemplo, e evocas um bom espírito que se interesse por ti e pelo teu doente, ele aumentará tua força e tua vontade, dirige teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Há, entretanto, muitos bons magnetizadores que não creem nos espíritos. Pensas, pois, que os espíritos não atuam senão sobre aqueles que creem neles? Os que magnetizam pelo bem são secundados pelos bons espíritos. Todo homem que tem o desejo do bem os chama sem disso desconfiar, do mesmo modo que, pelo desejo do mal e as más intenções, chama os maus. Aquele que, tendo a força, crendo na intervenção dos espíritos, agiria mais eficazmente? Faria coisas que considerais como milagres. Certas pessoas têm verdadeiramente o dom de curar pelo simples contato, sem o emprego de passes magnéticos? Seguramente, não tendes numerosos exemplos disso? E nesse caso, há ação magnética ou somente influência dos espíritos? Uma e outra. Essas pessoas são verdadeiros médiuns, uma vez que agem sob a influência dos espíritos. Mas isso não quer dizer que sejam médiuns escreventes, como o entendeis. E esse poder pode se transmitir? O poder não, mas o conhecimento das coisas necessárias para exercê-lo quando se o possui. Tal não duvidará que tem esse poder se acreditar que lhe foi transmitido. Podem-se obter cura somente pela prece? Sim, algumas vezes, se Deus o permite. Mas pode ser que o bem do doente seja sofrer ainda, e então credes que vossa prece não foi escutada. E há para isso fórmulas de prece mais eficazes umas do que as outras? Só a superstição pode ligar uma virtude a certas palavras, e só os espíritos ignorantes ou mentirosos podem manter semelhantes ideias prescrevendo fórmulas. Entretanto, pode ocorrer que, para pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreenderem as coisas puramente espirituais, o emprego de uma fórmula contribua para lhes dar confiança. Nesse caso, não é a fórmula que é eficaz, mas a fé que foi aumentada pela ideia ligada ao emprego da fórmula. Médiuns pneumatógrafos. Dá-se esse nome aos médiuns aptos a obterem a escrita direta, o que não é dado a todos os médiuns escreventes. Esta faculdade até o presente é muito rara, se desenvolve provavelmente pelo exercício, mas, como já dissemos, sua utilidade prática se limita a uma constatação patente da intervenção de uma potência oculta nas manifestações. Só a experiência pode fazer conhecer-se se a possui. Pode-se, pois, experimentar e também se pode perguntar a um espírito protetor por outros meios de comunicação. Segundo a maior ou menor potência do médium, obtém-se simples traços, sinais, letras, palavras, frases e mesmo páginas inteiras. Basta ordinariamente colocar uma folha de papel dobrada em um lugar qualquer ou designado pelo espírito durante 10 minutos ou um quarto de hora.
algumas vezes até mais. A prece e o recolhimento são condições essenciais, por isso pode-se esperar como impossível a obtenção de alguma coisa em uma reunião de pessoas pouco sérias, ou que não estejam animadas de sentimentos simpáticos e benevolentes. Para maiores esclarecimentos, indicamos ver a teoria da escrita direta no capítulo 8, intitulada Laboratório do Mundo Invisível, e capítulo 12, Pneumatografia. Trataremos de modo especial dos médiuns escreventes nos capítulos seguintes.